de otário, de eliminado. Certezas. Eu vou falar um negócio pra você, numa boa, porque eu gosto de você, te mandei mensagem, depois eu te falei, pô, eu amo você pela pessoa, né, pelo ser humano que é, mas assim, cara, quando você colocar na tua cabeça que o que aconteceu no ano passado foi fora da curva, não é o normal, você vai viver melhor, você vai ser uma pessoa melhor, viver em paz. O que aconteceu no passado foi algo completamente fora da curva, que não vai acontecer nunca mais, eu sei que é difícil, e o maior vence. No futebol, por vezes, o maior vence. Bom dia pra você, meu eliminado favorito. Eu te amo. Imagina se não amasse. Te amo, bom dia. Bom dia. Aconteceu no passado 2 vezes, né? É bom lembrar isso. Por isso que eu tô falando que é completamente fora da curva. Vai continuar não, gente. Ó, Palmeiras mereceu vencer. Botafogo jogou mal e o resultado tá aí. Danado foi expulso, só foi demitido. Graças ao bom Deus. Danado. Mas é isso, perdemos. Infelizmente jogamos para acovardados. A verdade é essa, o Botafogo jogou acovardado. Que não era pra ser. E esse foi o motivo da demissão do Renato Paiva. A verdade é essa. Parabéns ao Palmeiras. A esse insuportável que é o Vitor Lopes. Cara, o quão triste é, falando sério agora, você ver o seu time não querer jogar bola, né? Que pra mim foi uma vergonha a postura do Botafogo. Foi uma vergonha a postura do Botafogo. Foi vergonha. Cara, óbvio que todo mundo fica triste pela eliminação, né? Isso não tem mistério aqui. Se jogasse assim e passasse, todo mundo ia ficar feliz. Só que o que mais magoou, meu irmão, foi a postura perante o Palmeiras. Porque assim, mano, se a gente perde 1-0 num jogo que é trocação, sabe? Que é lá e cá, e aí o gol do Palmeiras nos acréscimos. Você pensa, você encara de outra maneira. Cara, o Botafogo botou o Palmeiras no patamar do PSG. Entendeu? O Botafogo falou, não, pegamos o PSG, pegamos o Atlético de Madrid e vamos pegar o Palmeiras. Colocou todos na mesma prateleira e se acovardou. E esperou o jogo vir pra ele, coisa que... E aí, pra mim, que já entra na demissão do Renato Paiva, irmão, isso pra mim foi a gota d'água do Textor. Ele, desde a primeira entrevista que ele chega no Botafogo, da primeira fala dele como dono do Botafogo, ele fala do Botafogo Way. Ele sempre fala isso. Que é um jogo propositivo, um jogo pra frente, que é nunca se acovardar, né? Nunca esperar o adversário. Contra o PSG tinha umas circunstâncias ali que fala, gente, não tem como é o PSG, acabou que a gente venceu. E contra o Palmeiras, o cara foi contra tudo que o Textor acredita. E pra mim, foi o momento que o Textor falou, cara, não dá pra você vai contra toda a minha filosofia. Ó, pra jogar pra vocês, até pegando o gancho do que o Certezas falou, que bonitinho que ele é, né? A carinha dele. Levantar, irmão. Filho, tá vendo? O mundo é legal, né? Ele dá voltas, coisa e tal. Que coisa linda, coisa Futebol maravilhosa. é assim, irmão. Um joguinho dinâmico. E vou falar um negócio, hein? Do jeito que tá, vão se enfrentar de novo em mata-mata nessa temporada, hein? Meu Deus do céu. Em cima do que o E Certezas ninguém falou. quer isso, assim, eu não quero isso, Claro você que não quer claro isso. que não. Ninguém quer. Não precisa. Quem tá lucrando com Eu isso quero. é a senhora TNT Sports. É isso, é isso. Do jeito que o Certezas falou, né, em termos do futebol jogado apresentado, eu adiciono o fator de ser contra o Palmeiras. Se fosse, de repente, contra o Fluminense. É rival também, mas sei lá, eu acho que essa parada do Textor com Leila, eu acho que isso intensifica ainda mais, no sentido dele. Se não fosse contra o Palmeiras, o Renato Paiva não seria demitido. Não, eu não sei não. Isso, tá perde, muito louco. Eu não sei não. Se é eliminado pro Fluminense, era até pior. O Fluminense Eu não é sei, décimo cara. pior ou não? Eu não sei, cara. É. Eu não Que sei, isso, cara. Dula? Tá louco? Eu acho que... Quem é louco é o tio Contra o Textor, que a gente Fluminense? sabe com... Não, tudo bem, é que eu tentei pegar o exemplo de um time que tá jogando no Mundial também. certeza, assim, olhando pela ótica do Textor, eu não tenho nenhuma dúvida que ele se preocupa mais enquanto instituição, tá? Ele entende institucionalmente que a disputa dele é muito mais com o Palmeiras que com o Fluminense hoje. Com certeza, esse é o lado Não, do time. gente, Eu acho. Eu entendo esse lado, mas se ele joga contra o Fluminense dessa maneira, é pior do que É que assim, também Eu acho. acho que eu contra quis tentar... qualquer brasileiro. Eu acho que não é porque é o Palmeiras, Ah, é não, contra eu qualquer acho que brasileiro. Se joga assim, sei lá, contra o... É que o Chelsea, o Flamengo foi lá Então, e não, mas é e que já assim, tinha feito também, né? é Mas difícil a gente tentar pegar um o outro problema é argumento porque os times brasileiros incompetentes não conseguiram se classificar, os outros, né, incompetentes. Mas assim... Você queria o quê? Mas também, peraí, 70 mas times também brasileiros isso aí- no Mundial? O meu foi competente. Isso aí tava também lá, não o meu foi por tava causa competente. desse jogo só, né? Ele tem tá Mundial. cheio de graça, hoje ele pode. O seu Hoje nem tem ele pode, Mundial, hoje ele pô. pode, hoje ele pode.
Não, eu digo assim, se o Atlético Mineiro se classifica e não existe nenhuma história de rivalidade, o Botafogo se comporta dessa maneira contra o Atlético Mineiro, eu acho que não seria algo grandioso. Não seria algo, nossa, é demissão, é inadmissível. Aí você tá querendo exaltar o seu time. Não, mas quem exalta o meu time é o John Textor. Não. Que isso, gente? Tá instável, não. Ele demite o Renato pela postura do time dele. Podia ser com... O Milito foi demitido na final da Libertadores porque não conseguiu jogar com um a mais contra o Botafogo, que não tem nenhuma rivalidade com o Atlético Mineiro. Não, mas é uma final de Libertadores. Tudo bem, mas aí é um jogo mata-mata de Mundial. Mas aí é uma Essa postura do Botafogo contra qualquer um gerando eliminação ia deixar o Textor puto do mesmo jeito. Eu acho, é que assim, o Palmeiras ele dá um ingrediente a mais nessa história, eu acho. Certeza botafoguense. Palmeiras é grande, mas tem mais outro. Eu tenho certeza absoluta que... Absoluta, assim. Se fosse contra um time que não fosse de primeira prateleira da Europa, seria o resultado mesmo. Ele seria demitido. Pode ser Inter Miami, pega Fluminense. Os times que estão nas oitavas, se não fosse Monterrey... Pô, Monterrey esquece, é demissão. Sim. Se não fosse, meu irmão, City, Bayern, os times que não tem jeito, se você não fizer isso, tu vai tomar. Porque assim, o Renato Paiva, ele veio com uma bagagem de... Eu fiz isso contra o melhor time do mundo e eu venci. Então, assim, ele achou que ele poderia... Ele pete a dose contra o Atlético de Madrid. Só que ele acha que descamba e ele acha que vai repetir a dose, vai sempre dar certo e vai conseguir. Só que, cara, ele coloca o Palmeiras num patamar que não tá. Eu tenho dois pontos aí que eu acho que ele... Eu acho não. O Renato Paiva não tinha O Renato Paiva tem pouquíssimos... Um trabalho mais ou menos relevante na carreira. A passagem dele no Brasil, no Bahia, era ruim. Então a imagem que se tinha era ruim. Só que, pô, o que ele fez com o PSG ali e tal, e depois o Atlético classificar num grupo difícil, em segundo ali, no detalhe e tal, eu acho que isso era muito grande. E aí a estratégia que ele monta contra o Palmeiras eu acho ruim, mas também é importante lembrar que a maior característica do Palmeiras do Abel é conseguir jogar os adversários para baixo. E aí você pega um técnico que já fez uma estratégia que a gente considera ruim e um outro que atravanca o adversário, o resultado foi um jogo horroroso. Enquanto o cardápio do futebol brasileiro ali, o Palmeiras e Botafogo apresentou o que a gente aqui às vezes vê de pior, pô. O jogo foi... Tu achou o jogo bom? Não achei bom, mas não achei. Falar que é ruim, cara. Que isso? Não achei ruim o jogo. Horroroso. Não achei. Eu arrisco a dizer que foi um dos piores jogos do Mundial. Não, aí talvez, no recorde do Mundial, talvez sim, mas falar que foi um jogo, nossa, tenebroso. Então, mano, mas assim, é o que você falou. Eu, por exemplo, cara, antes de ele vir pro Brasil, é um cara que eu acompanho e sempre escutei as ideias. Sei que é um cara que tem qualidade de treino muito boa. Eu nunca achei ele tão ruim como todo mundo fala. Mas quando ele chega no Botafogo, já não tinha uma convicção muito grande, né? Já tinha, é o cara que já chega meio que caído. Aí acontece tudo isso, e aí a gente esquece também que o Botafogo, ele praticamente começou a temporada dele agora. Você pega a substituição... Agora tem 4 meses, né? Então, mas não, eu tô te falando, ele começa a melhorar no Brasileiro, mas olha o time olha os jogadores que entraram do Botafogo. Mas eu acho que... Olha o time que termina o jogo do Botafogo, é um time totalmente diferente, cara. Jogadores que chegaram agora pro Mundial. Então, assim, acho que é um cara que nunca foi muito bem quisto, mas tem contexto também, velho. Tem contexto. Ele acabou de pegar um monte de jogador, tá saindo outros. O Textor com o rolo com o Marinakis lá, tá mandando o Igor Jesus, vai Jair, vai a porra toda. Então, assim, não acho que é o único culpado, não. Eu acho que o Botafogo, ele escolhe abrir mão do Carioca. Eu acho que é uma decisão que tem seu valor, sim. Não acho bizarro, não. Mas isso coloca ele na construção de time. Porque assim, o Botafogo tem uma espinha dorsal, isso é muito claro. Mas quando ele começa a mexer, o Botafogo mesmo termina o jogo e depois a prorrogação com um time já totalmente diferente do que a gente tá pensando. Ao mesmo tempo o Joaquim Correa, Arthur Cabral, Igor Jesus. Mas o Correa foi bem, viu? Cara, eu acho... Correa é bom jogador, que, cara. Pra mim é muito claro, cara. Eu acho que quando o Textor traz o Renato Paiva, a conversa deles, pra ele trazer, dura menos de 1 hora. A conversa do "Oi, Renato Paiva", até você estar contratado, demora menos de 1 hora. E aí, o Renato Paiva ele fala que ele vai seguir porque eu falo Botafogo Way, que parece uma parada meio tosca porque tá falando inglês, mas cara, é a filosofia do Textor. Ele fala isso desde o primeiro dia, que é um jogo propositivo atacante.
E assim, e o Renato Paiva confirma que ele vai fazer isso durante o tempo dele no Botafogo. Se ele não faz num dos jogos mais importantes que ele vai ter, o que ele vai crer que quando tiver um jogo importante lá na frente da Libertadores, por exemplo, ele vai fazer? Nada. Isso eu concordo. Então, assim, eu acho que ele perde a confiança total no Renato Paiva ali, na filosofia que o técnico quer pro clube, coisa que nenhum treinador antes fez, assim, né, que ele trouxe, né? O Luiz Castro. Você acha que foi uma o Arthur insubordinação ou certeza? Como se fosse eu combinei uma coisa com você fez Eu outra? acho que não é. Eu acho que é incompetência. Eu acho que ele não teve, na real, a noção do que ele estava fazendo. Eu acho que ele meio que. Ele tem suas qualidades, mas eu não confio que ele vai ser um. Então, mas que ele seria é um grande lógico técnico que os bons trabalhos brigando dele por tudo. foram de times propositivos. É muito louco. O Del Valle dele jogava, mano. Colocava um monte de gente na roda. Eu acho que- o então, Bahia dele é mesmo... por isso que eu acho que é o time- incompetência. então. Mas sei lá. o Palmeiras não pode ter colocado essa dificuldade toda? Então, também. Eu tenho que acho que analisar o pode. adversário também. Mas essa demissão não é só por esse jogo, gente. O Botafogo teve problema para se classificar para quase cair na fase de grupos. O Botafogo correu sério risco Mas de cair era na fase de normal, grupos né, da Gi? Libertadores. Mas acho que era A normal. Libertadores, eu tô falando. Ah, da Libertadores. eu achei que você Libertadores, tava falando- Libertadores. Eu tô falando que não é por causa só desse jogo. Inclusive, o Certezas, numa das entradas, ele fala que não se esperava muito do Botafogo até por conta do trabalho, né? Que não tinha muita confiança no trabalho do Renato Paiva. Então, Aderência nessa palavra nova. Pô, mas né? assim, Todo então... mundo. Não, eu tenho. descarte essa vitória É contra o porque PSG. eu acho que esse jogo foi meio que a gota d'água, cara. Porque assim, eu acho que ele tava no melhor momento do trabalho dele no Botafogo. Isso é inegável também. Dos 3 últimos jogos ali, antes do Mundial, ele tá numa curva ascendente, assim, o trabalho dele. Ele tá melhorando. Tanto é que a resistência da torcida tava caindo também. Ele tava no melhor momento. De fato, depois do jogo agora contra o Palmeiras, o pessoal volta a chiar, voltam as críticas. Mas eu acho que o jeito que ele perdeu não é pela derrota, mas acho que o jeito que ele perdeu foi a gota d'água pro técnico falar, cara, não dá mais pra você, vamos buscar um cara que eu confio pra caramba e tal. E eu acho, não é a informação, eu acho que o Texas já tá com alguém aliado, porque eu acho que ele não vai demorar os 2 meses que ele demora pra trazer um técnico Pra pro trazer o ano, Paiva. agora no meio do ano. O problema foi exatamente. isso. 2 meses pra... Não, assim, 2 meses pra trazer eu acho que o Ancelotti, que ele fez a Ele seleção. tá com alguém pelo menos acertado, falado, conversado. O alguém Arthur ali Jorge na tá mira já, empregado eu acho. ainda? Ou saiu? Ele saiu, né? Tá, pô. Acho que tá. Acabou Tá? de pegar, não foi não? Tá lá, É. tá Tá lá? Ah, tá. E o... Tá no mesmo time que ele saiu. O Luiz Castro também. Essa parada de contexto é muito importante, né, velho? Tu vê o Botafogo, sei lá, ele não joga ofensivamente contra o PSG, né? Ele vai muito na boa ali e tal, e isso é aceitável. Ainda mais porque, pô, tem a diferença. Sim. E tu ganha o jogo. Aí tu vai fazer isso com o Botafogo e O Palmeiras, perde. com o Palmeiras. Ou contra o... Falei o quê? Você falou contra o próprio Botafogo. Contra o Palmeiras. daí tem Aí questão tu de vai ser fazer grande, isso time grande, e maior. não ganha. Meu irmão, a interpretação é totalmente diferente. Então, assim, não dá pra achar que tu vai repetir a mesma fórmula em contextos diferentes e vai dar sempre a mesma aceitação. Mesmo até com o outra resultado. coisa, Porque assim, mano. o texto acaba o jogo com o PSG dando beijo no Paiva, interrompendo a entrevista do Paiva, elogiando ele pra caramba. É rapidinho. Parecia um casamento ótimo ali. E tem Só uma que tu outra... dá um recado desse, num palco desse, no oitava de final, que é totalmente interna, né? É muito ruim. Precisa Pô. liberar o e CT, assim, e a gente não... E outra coisa, a gente fala muito de demissão. Eu tenho muito cuidado pra falar de demissão, não se merece ou não, porque a gente não sabe dia a dia também, como é que os caras estavam entendendo o trabalho, como que não tava. Às vezes a tal da... É só quem tá ali dentro também pra saber se ainda tem a tal da aderência, se os caras estão entendendo o que o treinador tá pedindo, se os caras ficaram revoltados com a estratégia ou não. Tem muita coisa que a gente não sabe metade da missa, cara. Então Ô, só E pra... assim, o Textor também tem uma virada de chave agora, que o Textor vai... Ele é dono ainda, mas ele vai abrir mão de ser o frente do Lyon, né? Ele vai designar pra uma pessoa, ele vai continuar sendo o dono, o cara da holding lá da Eagle, e ele vai colocar alguém pra cuidar do Lyon, e ele fala que ele vai voltar a intenção dele sempre no Botafogo. Isso é comunicado aos jogadores. E a primeira ação que ele tem depois de fazer isso é demitir o Paiva. Então é Então isso, assim, eu acho que ele vai realmente... Textor na beira do campo. Tem uma parada com relação a esse rebaixamento, a punição do Lyon lá, que o pessoal ficou aqui tratando como se uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só um baque estrutural. Cara, o grupo do Textor, o Eagle Football e não sei o quê, ele tem caixa único. Tipo assim, é um caixa só para todo mundo. Vai sobrecarregar o Botafogo, porque o Botafogo vai ter que meio que carregar o grupo. E é uma parada que assim, vai exigir
os jogadores que vêm pro Botafogo, como aconteceu com alguns, de você vir contrato amarrado. Fala, tu vem, mas tu vai saltar pra Europa em breve, tem a porta de entrada sendo o Lyon. O Lyon sendo rebaixado, tu perde esse argumento. E na hora, às vezes, de disputar com o time A, B, o que facilita uma chegada... Saiu, né? O Palace não tá mais, né? O Crystal Palace, ele vendeu a participação dele. Sim. Aí o Lyon rebaixa. Cara, a sobrecarga de faturamento e de grana pro grupo fica muito em cima do Botafogo, só que tu perde também poder de barganha quando tu vai chegar nos caras e falar, ó, vem 6 meses, 1 ano, tu tá na Europa, no Lyon, numa prateleira maneira ali e tal. Tu perde esse argumento. Alguém falou que tinha como recorrer e tudo, que não, pra Ligue 1 não é interessante ter o rebaixamento do Lyon, só que, porra... Fez caca. Certezas, um beijo pra você. Você fica até quando, só pra eu entender? Tá, né, legal pra ficar mais uns... Legal, bacana. Que legal a carinha dele, de vida é fantástica, né, mano? Achou que ia ficar até lá, né? Até o dia 5, né? Que delícia. Não, vou ficar. Então, você achou que você ia ficar mesmo, assim, pra ver jogo também. Agora é mais a questão de comprar. Dá passear no Nova York, isso aí, coisa legal. Que deve ser bem diferente de São Paulo também, prédio pra caramba, que você gosta bastante. Não, tá bem legal a tua vida essa semana, vai ser show. Sua vida vai ser show de bola. Um beijo pra você. Eu tô muito curioso também pra ver como é que vai ser essa passagem turística dele pro Nova York. Porque pra vir esculhambar São Paulo, então, que é um leão, agora vai começar a gourmetizar as mesmas coisas que tem aqui lá em Nova York. Não, mas, paga gente, pra ver aí. O Ibirapuera, pra ele caga, mas o Central Park vai ser fantástico. Não, é legal, bacana. E com o time dele eliminado. Gente, é parque, pô. É parque. Eu tô aqui pra comer em restaurante e ver museu. Né? É o que sobrou, né? É o que sobrou, não é verdade? Não é verdade? É o que sobrou, né? É verdade. É o que sobrou, né? Que legal. Vai, ô imbecil! Tchau! Desculpa, perdão. Beijo. Tchau. Cara, que descamba.